Hoje eu converso com Roberto Kaufmann e Leonardo Schneider. O Secov lançou o Panorama do Mercado Imobiliário 2013. Quais os destaques desse panorama? Esse panorama ele é um resumo, um grande resumo do que aconteceu no ano passado, 2013, onde contempla desde a parte de vendas, né, desde a parte de condomínio também, a parte de aluguel, de locação, separado por regiões, separado por tipo de apartamentos, por comercial, residencial, onde tem um grande mapa, né? Um grande mapa do que aconteceu. Por exemplo, se eu quiser saber o valor de 1 metro quadrado de um imóvel em Copacabana, de 3 quartos, ali tem uma referência. Eu quero saber o preço de um imóvel para locação em Tijuca, por exemplo, na Tijuca, então também consigo acompanhar. Então é um grande mapa onde você tem um panorama, né, do que aconteceu no mercado ano passado. O senhor falou que houve uma acomodação em 2014, que você já tem alguns dados que demonstram que o mercado está estabilizando. O que aconteceu e quais são as principais informações que esse panorama também traz junto com isso? Isso. A gente sentiu que desde o final de 2012 para 2013, e agora para 2013 para 2014, os preços dos imóveis, tanto para venda quanto para locação, começaram a se acomodar. A gente entendia que a valorização, né, que aconteceu nos últimos anos, né, não ia se repetir daqui para frente, até por uma questão de mercado normal. Uma hora aquela força, aquele motor vai parando, tal, vai ter uma acomodação. Isso é cíclico, né? O mercado tem esse formato. Então a gente entende que esse ano a demanda já começa a ser um pouco menor, né? As ofertas começam a ter mais equilíbrio, né? Você acaba chegando a um valor de imóvel que muitas vezes você precisa pegar um financiamento, mas você já está comprometido, você tem um número limitado de pessoas interessadas em certas regiões, então naturalmente o mercado começa a se acomodar, começa a ter um equilíbrio, né? E como a indústria está olhando justamente para essa acomodação versus aquele assunto que a gente começou a falar no bloco anterior, a necessidade de adaptar também para esse novo público que a gente está olhando, a quarta idade, enfim, gerar acessibilidade também nas construções? Veja bem, a construção civil, ela precisa e está saindo do artesanato. Nós estamos em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, o secretário Júlio Bueno, e a CODIM, Companhia de Desenvolvimento Industrial, com a presidente Maria da Conceição, criando um polo de inovação tecnológica para a construção civil, para nós termos justamente produtos mais adequados, que inclui o que eu falei antes sobre a norma de desempenho, isolamento térmico, acústico, e os projetos têm que ser mais adequados para atender não só os jovens, como a quarta idade, que são vãos de portas maiores, com 80 centímetros, os banheiros adequados para as pessoas poderem se movimentar com cadeira de rodas, a questão de aquecimento solar, aquecimento eólico, e o verde também, e o reuso da água, que é uma coisa, da água de chuva, que aqui no Rio de Janeiro é obrigatório, um determinado volume de unidades, você captar a água de chuva e usar para fins não potáveis. Então, isso tudo está avançando muito. E o principal, eu torno a falar, é a questão da inovação tecnológica. Nós estamos empenhados nisso e participamos do maior encontro imobiliário do mundo, chamado MIPIM, em Cannes, na França, que ocorre onde é o Festival de Cinema, e ele já existe há 25 anos, nós estamos participando já pela segunda vez, e tínhamos um stand em Rio de Janeiro, que contamos com a parceria justamente da Secretaria Estadual de Obras, através do Vicente Loureiro, que é o secretário de Urbanismo, da Conceição, que é a presidente da CODIM, a Firjan e o Sinduscom Rio. Nessa necessidade de adaptar esses projetos para o crescimento da região atrair metropolitana. Investidores e parceiros para virem trabalhar e investir no Rio de Janeiro em parceria conosco, para novos projetos e, logicamente, adensar mais certos projetos que nós temos. E o principal projeto que nós temos, a meu ver, é o projeto Porto Maravilha. Esse é fantástico, são 5 milhões de metros quadrados e tem todos os tipos de construções. Comercial, residencial, hotéis, shoppings. Que está movimentando e revalorando aquela região toda. Lógico, que vai ser é um projeto que não tem retrocesso, está em andamento. De que forma a burocracia atrapalha, é um entrave no desenvolvimento desses projetos e da construção civil como um todo? Nós estamos a nível nacional, através da Câmara Brasileira da Indústria da Construção,
do qual eu sou um dos vice-presidentes, fazendo estudos para desburocratização. Tivemos um evento em Brasília, teve a presença da ministra Miriam Belchior, que apoiou justamente, tivemos a presença também do Jorge Gerdau, que é ligado ao setor, principalmente, para poder justamente eliminarmos essa burocracia que atrapalha muito as obras, não só imobiliárias, como obras públicas também. Licenciamento ambiental, tudo. O trabalho das prefeituras, o papel de cada um. Licenciamento, aprovações, registros, cartórios. Então, isso tudo está sendo feito um trabalho muito intenso a nível nacional e também estamos desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro através do Sinduscom e da Firjan. Como o Rio de Janeiro já existe, por exemplo, aqui centralizado na prefeitura, um balcão único para esse tipo de burocracia, digamos assim. Isso é um exemplo a ser tomado pelos outros municípios? Sim, a Prefeitura do Rio de Janeiro está avançando muito e nós, na semana que vem, vamos ter uma reunião lá na Secretaria de Urbanismo apresentando o BIM para justamente informatizar a aprovação dos projetos, para que justamente os arquitetos e as arquitetas não demorem meses analisando um projeto. Com o BIM todo informatizado, você em uma semana, 10 dias, você tem todas as exigências necessárias apresentadas para as pessoas que querem aprovar o projeto. Isso tudo é muito importante. Isso ajuda também o próprio mercado imobiliário, né? Não, ajuda porque você, teoricamente, tem mais facilidade de fazer aquela compra, né? Ou comprar ou você vender, né? Quanto menos burocracia, facilita esse giro, essa velocidade aumenta e o mercado gira mais, né? Girando mais negócios são feitos, então é bastante positivo. E também melhora a questão da transparência para o consumidor, porque os projetos às vezes atrasam por conta justamente dessa burocracia. Não, sem dúvida alguma. E nós estamos também festejando avanços que nós conseguimos para o setor imobiliário, que foi um interlocutor qualificado na esfera federal, um ministério que nós não tínhamos. Que é o Ministério das Cidades. Nós também temos instrumentos de segurança jurídica, que é a alienação fiduciária do bem imóvel, o regime especial de tributação, a sociedade de propósito específico, que permite que estrangeiros venham se associar como investidores a empresas brasileiras em vários empreendimentos sem grande burocracia. Isso tudo aí é um avanço muito grande que nós estamos tendo. E a gente continua falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.